mais de 40 anos de trajetória profissional, ela já participou de inúmeros trabalhos coletivos e produziu diversas obras solo. Também foi uma das criadoras do grupo Corpo. Denise Stutz conversa através de movimentos corporais e transforma a dança em seu principal instrumento de comunicação. É sobre os lugares e a perspectiva dessa temática que batemos um papo hoje. A nossa convidada iniciou os estudos da dança em terras mineiras. Criadora e bailarina, ela vivenciou momentos importantes da dança no país. Denise Stutz, seja bem-vinda à TV Cativa. Obrigada pelo convite de estar aqui conversando. É uma alegria, um prazer para a gente. Para começar a nossa conversa, o corpo humano tem a capacidade de dizer sem falar, e a dança consegue isso, né? Quais são os lugares que a dança ocupa na sua vida? Eu comecei a dançar muito cedo, né, com companhia grande, e ela é tudo meio misturado, porque eu casei com um bailarino numa época, fiquei casada, meu filho nasceu nesse meu percurso de dança. Então a dança ocupa um espaço que não tem muita divisão para mim, da dança com a vida. Ela faz parte da minha vida. Eu não consigo dizer que lugar que ocupa, ela ocupa a minha vida. Quando as pessoas dizem que você é coreógrafa, você diz que nunca foi nem nunca será. O seu caminho é oposto ao caminho dos passos codificados? É porque, na realidade, eu não sou coreógrafa. Eu comecei a fazer os meus trabalhos para poder continuar em cena, para poder continuar criando, a poder estar no palco, né? E eu acho que eu sou muito mais uma organizadora. Quando me chamam para, sei lá, coreografar um trabalho, eu sinto que eu organizo um movimento. O movimento é um trabalho que eu não sinto que tem uma assinatura minha, porque é um trabalho sempre de parceria com os intérpretes, com os bailarinos que eu estou trabalhando. Então, eu não me sinto coreógrafa. Talvez mais uma diretora do que uma coreógrafa, assim, de conseguir colocar os passos, organizar passos. Então, assim, organizar os passos assim, um atrás do outro. Eu acho que eu organizo mais uma criação. Antes de você iniciar os seus trabalhos solo, você participou de algumas companhias de dança. Como a experiência com esses trabalhos colaborativos te ajudou a construir o seu espaço nos palcos? Totalmente, né? Eu sou o que eu sou hoje, tudo que eu sou hoje, tudo que eu penso que meu corpo é hoje é por conta dessa minha história toda, né? Então eu comecei lá há muitos anos, nos anos 70, no Grupo Corpo. Eu sou uma das fundadoras dessa companhia, que é uma grande companhia de dança de Belo Horizonte, né? Eu trabalhei com eles muitos anos, depois fui para o Rio, trabalhei com a Lê Rodrigues. Essa época, eu gosto muito de pensar nessa minha história como, por exemplo, essa época de Belo Horizonte, quase que como a minha adolescência. Foi onde eu fui formada pela adolescência nesse grupo. E a minha maturidade foi quando eu mudei para o Rio. Aí comecei a trabalhar com Lê Rodrigues, outras companhias, que é isso que eu sou hoje. Isso que eu sou, eu devo a essa história que eu vivi, com todas as pessoas que eu trabalhei. Elas são todas muito importantes para mim. Ajudam a construir minha história, construir minha identidade, construir o meu caminho. O seu primeiro trabalho solo foi o de cor, né? Que busca transformar a história da memória do corpo em algo legível, né? No decorrer dos anos você também criou e interpretou outras obras. Essas obras são interligadas, são conectadas, ou cada uma expressa uma nova forma, uma nova história? Eu acho que uma veio depois da outra. O de cor, na realidade, o de cor, ele veio, foi o primeiro trabalho que eu fiz, foi o primeiro movimento que eu tive como solo, né, como criadora de alguma obra, né? E a partir dele veio o Três Solos em um Tempo, que é uma releitura a esse trabalho que eu fiz, e que é sobre memória também, que é a partir da minha memória. E depois veio o Finita, que é um trabalho também sobre memória, que é sobre a morte da minha mãe. Acho que todos vinham muito conectados em relação à memória. O Entrever, que também é um trabalho sobre memória, até chegar
esse último solo, né? Eu acho que o de cor foi o primeiro, que era, né, quer dizer, de cor, decorado, decoração, mas que ele foi todo reestruturado para vir o 3 solos em um tempo, e depois veio o Finita e o Etrevé, acho que foi uma trilogia sobre memória. Eu acho que o Só, que é esse último que eu estou fazendo, ele é um pouco diferente, ele vem de um outro tipo de construção, uma construção muito mais elaborada pela palavra, pela escrita. A dança se manifesta de várias formas, né? E cada espectador vivencia a arte de maneira diferente. Qual é o papel do público e do artista na construção da obra? A minha é muito especial, né? Porque na minha ele é parceria, porque eu trabalho muito com o imaginário. Então eu trabalho muito com a descrição das coisas, com o imaginário. Ele precisa estar junto comigo. Eu sempre digo que o meu trabalho, eu tento muito não trabalhar para o público, mas com o público. Então ele está sempre junto comigo, criando, não que ele tem que interagir, não existe interação no meu trabalho, de trazer o público, mas existe um convite a trabalhar junto com o imaginário, a que ele também seja um criador da peça que eu estou ali fazendo, que eu estou ali trabalhando. Então ele é importante para estar como um parceiro da obra. É importante para construir isso junto. É, porque ele constrói a própria obra dele. Não é a minha não é só a minha, é a dele também. Então a gente está junto, é com ele que eu trabalho, não para ele. Há alguns anos você encarou o desafio da dramaturgia e promoveu um encontro entre o teatro e a dança. Como você cria essa relação entre esses dois gêneros? Na realidade eu venho há muitos anos, teve um momento na minha vida que eu parei de dançar, né, que eu falei, não, preciso conhecer meu corpo em outro lugar. E fui para o teatro, isso há quase 20 anos atrás. E comecei a trabalhar o meu corpo, conhecendo o meu corpo, a potência do corpo em outro lugar. Então trabalhei o corpo físico, né, o teatro físico, fui trabalhando com outros diretores também. E fui meio juntando as duas coisas, mas até que eu cheguei no momento que comecei a escrever. Dramaturgia, estudar realmente a dramaturgia de como se escreve no teatro, como se pode escrever peças de teatro. E isso deu uma virada nesses últimos 2, 3 anos, deu uma virada no meu trabalho, de como seria falar de uma outra forma, de um outro jeito, de como é ter uma linearidade na escrita, para que a escrita virasse palavra cênica, que é bem diferente de como eu vinha trabalhando. Eu acho que eu vinha trabalhando dramaturgia, de qualquer maneira, dramaturgia existe em todos as minhas peças, né? Mas essa maneira de criar uma dramaturgia escrita para depois levar para a cena, depois criar a cena, foi uma coisa muito diferente. Eu acho que eu ainda estou entendendo agora muito o que é. O ano passado comecei a trabalhar com uma diretora de teatro, fazendo peças, como atriz, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, trabalhar como atriz. Então isso é um outro, é diferente, é próximo, mas é muito diferente a relação com o outro, né? A relação de interagir, de contracenar, da escuta, é uma outra escuta, é bem diferente. Eu ainda acho que eu estou começando, engatinhando nesse caminho da dramaturgia escrita mesmo. É uma coisa muito diferente para mim, é muito nova e muito bom, né? Que abre um outro caminho. No monólogo Só, que você citou há pouco, que foi dirigido, escrito, interpretado por você, a palavra e a dança se unem, né? Como gerar uma reflexão sobre envelhecimento e tempo nesse momento que estamos vivendo numa sociedade tão doentia, né, como está atualmente? É uma questão grande, né? Porque o só, na realidade, eu venho trabalhando com palavra e dança junto há muitos anos, né? Eu acho que o só vem num lugar onde a dança aparece muito menos do que nos outros trabalhos. Mas, enfim, eu continuo falando do meu lugar, né? Meu lugar de fala é da dança.
apesar de querer transformar isso, de querer entender como esse movimento se nasce em outros lugares. E com o tempo, né? Tem a relação do tempo. O tempo também, o envelhecimento. É um lugar é um lugar duro pela nossa, não deveria ser, né? Porque é um lugar também onde um lugar de maturidade, de conhecimento, um lugar onde que você dá, onde os seus valores começam a mudar, a sua vida, a enxergar a vida, tudo que muda, como a vida sempre muda, mas eu acho que dá uma acalmada, mas ao mesmo tempo dá uma certa tristeza, né? Porque você enxerga um limite de tempo também, e de tempo e de possibilidades, porque as possibilidades começam a ser menor pela sociedade que a gente vive, então elas começam a ser mais, você começa a ter limites cada vez mais claros de como você vai conseguir fazer, porque as coisas começam a ser mais difíceis, que não deveria ser, eu acho, né? Percebendo assim que elas não que deveria ser facilitado, mas só devia ser uma coisa diferente, e não esse lugar, por essa sociedade cada vez se tornando cada vez mais difícil, cada mais novo, né? Eu acho que as coisas deveriam ser juntas, conectadas, o novo e o antigo, o conhecimento com o que surge mais de novo, né? E esse conhecimento, as duas coisas deviam andar juntas. E não é, a sociedade da gente não é, a gente sabe que não é. As possibilidades, as portas se fecham, ou as coisas ficam mais difíceis, né? Infelizmente. Segundo a Funarte, existem no Brasil cerca de 2.500 centros culturais, né? E a maioria deles estão nos centros urbanos, nos eixos sul e sudeste. Na sua opinião, são centros suficientes para a dança, para a manifestação da dança, e há necessidade de descentralizar esses espaços? É claro, né? Primeiro, existe uma grande necessidade de abrir espaço para o norte, nordeste e centro-oeste, né? Porque eu fiz eu acho que precisa existir mais, não que tirar de lá para vir para cá, mas aumentar, né? Aqui ter Nordeste. Eu fiz um palco giratório, que é um projeto do Sesc incrível, que você viaja pelo Brasil inteiro. Eu viajei de abril a novembro pelo Brasil, e é impressionante o que existe no Nordeste, no Norte, no Brasil inteiro, de manifestação de dança, aqui mesmo, Petrolina, é impressionante. Tanto que eu fico muito impressionado com os corpos, com os desejos, com o pensamento de dança que existe, que a gente pouco contato tem no Sudeste, no Sul. E mais incrível disso tudo é que, além de descentralizar, eu acho que o movimento do próprio Nordeste se conhecer também deveria ser um movimento imenso, um movimento, porque o que existe no Norte, no Nordeste, dá exemplo, Petrolina, Cariri, Fortaleza, é impressionante o movimento de dança, e às vezes não se conhece o próprio movimento dentro do Nordeste. Eu acho que esse trânsito no Brasil, que é um país muito grande, e o trânsito nas regiões, eles deveria já estar acontecendo há muito tempo. Já é para acontecer. Precisa acontecer. A gente precisa se conhecer. O Sudeste conhecer o Nordeste, o Nordeste conhecer o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, enfim. Era importante que a Funarte abrisse espaços e intercâmbios também. Nos últimos anos, diversas performances foram censuradas. Qual é a sua avaliação sobre isso? A falta de informação das pessoas sobre o trabalho artístico? Eu acho que é bem complexo e complicado toda essa censura. Essas peças censuradas é um horror, né? Que elas tenham sido censuradas, que continuem sendo censuradas e sendo discutidas. Acho que muito mais do que conhecimento, isso
um propósito muito político, né? Elas foram usadas como um movimento político para serem censuradas. Eu acho que o que mais grave disso é que nem é pela desinformação, pela falta de informação. Eu acho que elas existiram para alavancar um projeto político reacionário, né? Eu acho que, claro, informação sempre tem, e essas peças que às vezes são peças muito antigas, peças que circulavam, elas não foram, essa revolta não aconteceu nem quando elas estrearam, isso aconteceu muito depois. Algumas peças já existiam há muitos e muitos anos e foram apresentadas em muitos lugares, tanto do Brasil quanto de fora. Então, assim, essa censura, o que mais grave é que essa censura foi um projeto político e está sendo usado como a arte, o artista está sendo usado como um inimigo de um projeto político. Diante disso, e para fechar a nossa conversa, quais são as suas perspectivas para o cenário da dança no Brasil? Eu acho que eu gostaria de não ser pessimista, né? Eu acho que a minha visão pelo cenário, não só da dança quanto da arte, eu sou muito pessimista. Eu acho que o que vai salvar a gente é o nosso entendimento, que é um momento grave, que a arte, que a dança, o teatro, que tudo está vivendo, e pensar em como a gente olhar para o outro, e como a gente se unir, e começar a entender, olhar, e como é que a gente vai poder, que a nossa sobrevivência depende um do outro. E eu acho que a minha visão agora é essa, de olhar, de entender que é estar junto, é mais, além de não soltar a mão de ninguém, é realmente tá se fortalecendo um com o outro, com todos os movimentos, e tá pensando de como a gente pode estar inventando maneiras de estar junto, maneiras de fortalecer um ao outro. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Posso falar uma última coisa? Falar sobre por que eu estou aqui? Sim. Eu estou aqui por conta desse projeto lindo, que é o Aldeia Dança, né? Então, eu queria, além de agradecer você, agradecer ao Aldeia, ao Sesc Aldeia, que me trouxe mais uma vez aqui, para estar aqui nesse cenário que é um celeiro de gente que dança, de gente maravilhosa. Então, eu agradecer muito a você e ao Sesc Aldeia Dança. A gente também agradece pelas suas contribuições para a dança no Brasil. Obrigada a você. Muito obrigada. Agradecemos também a você que acompanhou essa edição do Entre um Café, uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.